Senhoras e senhores, bom dia a todos. Hoje, dia 30 de março do ano de 2019, onde acontece a Conferência Pública de Revisão do Plano Diretor do município de Araucária do Estado do Paraná. E para tanto darmos início, convidamos as seguintes autoridades a ocuparem os seus lugares de honra junto à mesa diretiva. Primeiramente, o secretário de Planejamento, o senhor Samuel Almeida da Silva. O coordenador adjunto da empresa de consultoria Urbitec, o senhor Gustavo Taniguchi. O diretor do Departamento de Planejamento, o senhor Lauri Anderson Lenz. A coordenadora operacional, arquiteta e urbanista, a senhora Manuela Feix. E a advogada e suporte técnico jurídico da Urbitec, senhora Luciane Leiria Taniguchi. Gostaria de registrar a presença aqui, representando a Câmara de Vereadores, a senhora Amanda Nassa. Gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, inclusive os secretários que fazem parte do secretariado dessa gestão, os vereadores presentes, a população em geral, representando o prefeito hoje como delegado também, Genildo Carvalho. Gostaríamos de apresentar também os delegados que hoje estão presentes aqui, representantes da sociedade civil, senhor Anderson Teixeira, ergue a mão por gentileza, Samir Traia, William Sela, também representantes do Poder Público como delegados. Aqui na mesa, Lauri Anderson Lenz, Fabiana Moreno Casado, Simon Gustavo Caldas e Natália Mealha Cabrita. Não? Você entra no lugar do Bruno. O Bruno está aí? Não. Entraria a Natália. E para fazer a abertura oficial desta conferência, com a palavra o senhor Samuel Almeida da Silva. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nossa saudação ao presidente da Câmara, a vereadora Amanda, o vereador Fábio Alceu, os vereadores presentes, os diretores, nosso André Teixeira, presidente do sindicato, o doutor Simão Gustavo, nosso procurador-geral, nossos diretores, nossos servidores, Secretaria de Urbanismo, Planejamento, das secretarias envolvidas. Desde logo, nosso agradecimento e declarar aberta a presente conferência. Muito bem. O Plano Diretor de Araucária é o instrumento básico da política de desenvolvimento sustentável do município, que orienta o desempenho dos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão do espaço urbano e rural e abrange ainda desde a política de saneamento, política habitacional, transporte público e questões ambientais, entre outros temas. O plano diretor, bem como a sua revisão, devem ser construídos de forma participativa e descentralizada, tendo ao longo do processo a promoção de audiências públicas e oficinas comunitárias com a participação da população através dos vários segmentos da sociedade, cabendo ao poder público dar publicidade quanto aos documentos, informações produzidos, permitindo assim o acesso de qualquer interessado aos mesmos. O processo de revisão do plano diretor do município de Araucária foi composto por 5 audiências, está sendo, na verdade, hoje a 6ª, no decorrer do último ano, e tiveram como suporte técnico a empresa de engenharia Urbitec, vencedora em 2018 da licitação para a revisão do plano diretor do município de Araucária, para os próximos 10 anos. E em cada uma das audiências de revisão do plano diretor já foram feitas também leituras do regulamento e sempre tendo como retorno final a pactuação dos presentes.
A empresa Urbitec, após vencer a licitação em 2018, passou a ser a responsável pelo estudo técnico e também por desenvolver e apresentar publicamente, em cada uma das 5 audiências que já foram efetuadas e realizadas, projetos que serão implantados no município nos próximos 10 anos, sempre tendo como apoio a participação e opinião da população em geral, presentes em cada uma dessas audiências, sempre acompanhadas de perto pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento do município de Araucária, bem como pelo secretário regente da pasta, o senhor Samuel Almeida da Silva, e também pelos vereadores do município. Neste momento, teremos a leitura do regimento da Conferência Pública de Revisão do Plano Diretor para a pactuação dos presentes, que será feita pelo senhor Lauri Anderson Lenz. Bom dia a todos. Regimento da Conferência da Revisão do Plano Diretor de Araucária. Capítulo 1, do objetivo e demais disposições gerais sobre a Conferência. Artigo 1º. A Conferência da Revisão do Plano Diretor de Araucária, convocada nos termos do Decreto Municipal 33.056, de 1º de março de 2019, será realizada no dia 30 de março de 2019, na Câmara Municipal de Araucária, localizada na rua Irmã Elizabeth Verca, 55, bairro Fazenda Velha, em Araucária, em observância à Lei Federal 10.257 de 2001, assim como a Lei Orgânica do Município de Araucária, ao artigo 155 da Lei Complementar número 5 de 2006, Plano Diretor de Araucária, em revisão, e as disposições desse regimento aprovadas na plenária da presente conferência. Artigo 2º. A Conferência da Revisão do Plano Diretor de Araucária tem como objetivo principal deliberar sobre a minuta de lei da revisão do Plano Diretor, seus princípios, diretrizes, estratégias e instrumentos que deverão reger a política urbana do município de Araucária, visando a equidade socioterritorial e ao desenvolvimento sustentável da cidade nos próximos 10 anos. Capítulo 2, da Programação, Organização e Funcionamento da Conferência. Seção 1 da Programação. Artigo 3º. A Conferência da Revisão do Plano Diretor de Araucária contará com a seguinte programação: sábado, dia 30 de março de 2019, 8h30, início do credenciamento dos participantes e de recebimento de destaques. 9 horas, plenária, leitura e aprovação do regimento da conferência. 9h15, apresentação conceitual da revisão do plano diretor. 9h30, questionamentos da apresentação conceitual e encerramento do recebimento de destaques. 9h45, intervalo. 10 horas, plenária, apresentação dos destaques, manifestação favorável e contrária e votação dos destaques. 12h30, intervalo. 14 horas, plenária, continuação da apresentação dos destaques, manifestação favorável e contrária e votação dos destaques. 17 horas, encerramento da Conferência da Revisão do Plano Diretor. Seção 2, do credenciamento dos participantes. Artigo 4º. Poderão se inscrever como participantes da Conferência Pública da Revisão do Plano Diretor de Araucária pessoas ou instituições interessadas na política de desenvolvimento urbano e territorial de Araucária na condição de delegados, desde que devidamente credenciados, com direito a voz e voto, representantes governamentais, representantes da sociedade civil do município de Araucária. Parágrafo único. O credenciamento dos participantes será realizado no local da conferência, com início às 8h30 do dia 30 de março de 2019, sob a supervisão da Secretaria de Planejamento e da Comissão Preparatória Municipal. Artigo 5º. Serão candidatos a delegados os participantes elencados conforme edital de convocação para delegados. Parágrafo único. Os delegados deverão apresentar documento de identificação oficial da entidade que representa no dia da conferência para garantir o exercício do direito a voto. Seção 3ª. Da organização e funcionamento da plenária. Artigo 6º. A Conferência da Revisão do Plano Diretor funcionará mediante a organização em plenária para apreciação das propostas. Parágrafo 1º. A Conferência da Revisão do Plano Diretor será presidida pelo Secretário Municipal de Planejamento. Parágrafo 2º. A sessão plenária será aberta a todos os participantes da Conferência Pública da Revisão do Plano Diretor, observando o disposto no artigo 4º deste regimento. Artigo 7º. A apresentação dos destaques ocorrerá conforme a sequência de artigos da minuta de lei do Plano Diretor da Araucária, seguidos pela manifestação favorável e contrária e posterior votação. Parágrafo 1º. Consideram-se automaticamente aprovadas as propostas que não receberem destaques. Parágrafo 2º. Depois de votadas todas as propostas com seus destaques, considera-se aprovado todo o texto, sem necessidade de outra aprovação geral. Artigo 8º. A plenária é o espaço de discussão e aprovação deste regimento, de apresentação dos tópicos da minuta de lei do Plano Diretor de Araucária, de discussão e deliberação a fim de, primeiro, debater e aprovar as propostas encaminhadas para alteração da minuta de lei do Plano Diretor. Segundo, debater e aprovar o relatório final da Conferência Pública da Revisão do Plano Diretor.
Artigo 9º. As propostas de destaques poderão ser encaminhadas para a conferência das seguintes formas. Primeiro, por meio eletrônico, através do e-mail, até o dia 22 de março de 2019, às 16 horas. 2, presencialmente e por escrito à Secretaria Municipal de Planejamento, na Rua Pedro Drus, número 111, Centro Araucária, até o dia 22 de março de 2019, às 16 horas. Terceiro, presencialmente e por escrito, durante a conferência da revisão do Plano Diretor, na Câmara Municipal de Araucária, na Rua Irmã Elizabeth Verca, 55, Fazenda Velha, das 8h30 às 9h30. Artigo 10. As propostas serão classificadas em uma das seguintes modalidades. 1, destaque, proposta de manutenção do texto original. 2, destaque, proposta de supressão do texto original. 3, destaque, proposta de modificação parcial do texto original, com acréscimos ou supressões parciais. 4, destaque, proposta de modificação total do texto original, substitutiva. 5º, destaque, proposta aditiva ao texto original, desde que a mesma conste entre as contribuições já apresentadas ao longo de todo o processo de construção coletiva para a revisão do plano diretor. Parágrafo 1º. Para cada proposta apresentada nos termos dos incisos do caput serão asseguradas uma manifestação favorável e uma manifestação contrária, com duração máxima de 2 minutos cada uma. Parágrafo 2º. Quando se tratar de proposta de modificação total, parcial ou aditiva, deverá ser apresentado o texto sistematizado para discussão e votação. Terceiro, somente serão apreciadas propostas que estiverem devidamente sistematizadas no formulário fornecido pela Comissão Preparatória Municipal, nos termos do artigo 9º, respeitados os demais dispositivos desse regimento. Parágrafo 4º. No caso de apresentação de mais de 2 propostas divergentes sobre a mesma matéria e não ser atingido o número da maioria simples dos delegados presentes, as 2 propostas mais votadas serão levadas a uma nova votação, sendo vencedora aquela que obtiver a aprovação da maioria simples dos delegados presentes. Uma vez iniciado o processo de votação, esse não poderá ser interrompido. Artigo 12. Não será permitida representação ou voto de delegado por procuração. Capítulo 3 das disposições finais. O município de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e da Comissão Preparatória Municipal, coordenará o processo de organização e realização da Conferência da Revisão do Plano Diretor. Artigo 14. Caberá à consultora elaborar o relatório final da conferência com a sistematização das deliberações nela tomadas, em observância às disposições do artigo 155 da Lei Complementar nº 5, 2006. Artigo 15. Os casos omissos ou conflitantes deverão ser decididos pela Secretaria Municipal de Planejamento com o apoio da Comissão Preparatória Municipal. Foi encaminhado para nós uma proposta de alteração do regimento feita pela consultora Obitec, via e-mail, onde eles pedem a inclusão no artigo 4º, que estabelece quem poderá participar da conferência pública. Então, inserir, além dos delegados, representantes governamentais e representantes da sociedade civil, a inserção dos representantes da equipe de consultoria técnica da revisão do plano diretor. Então, coloco em votação a inclusão, primeiro a inclusão no regimento desse inciso 4º aqui, inserindo os representantes da consultora também como participantes da conferência pública. Aprovado por unanimidade, então coloco em votação então o regimento da conferência. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Considerações a respeito da presença na lista dos delegados presentes hoje. Não estão presentes, então, Gilmar Aparecido Rocha. Não estão presentes Lucas Odipes Vital da Silva. E estão presentes Anderson Teixeira, Samir Traia, William Sela, do Poder Público, Lauri Lenz, Fabiana Moreno, Simon Gustavo e Genildo Pereira. Não estão presentes do Poder Público Bruno Tonel Otsuka, que na verdade suplente dele seria Hélio Luiz Bidzunek, só que também não está presente. Então faltaram Bruno, o suplente, o Hélio, o Gilmar e o Lucas Odipes. Isso? Só para constar? Lembrando também que os delegados participarão da votação dos destaques que acontecerá
após a apresentação conceitual da revisão do plano diretor de hoje também. Passamos agora para que vocês entendam como ficará a sequência das falas das autoridades que estão hoje na mesa. Teremos primeiramente uma explicação sobre o processo da plenária e gestão dos tempos das manifestações através do coordenador adjunto da Urbitec, o engenheiro civil, senhor Gustavo Taniguchi. Na sequência, a apresentação final sobre o plano diretor através da coordenadora operacional arquiteta urbanista, senhora Manuela Feijes. Na sequência, a leitura dos destaques, mediação das manifestações e da votação pelo engenheiro Gustavo, que será feita também no início. Em seguida, abordagem das observações necessárias sobre a minuta de lei feita pela advogada e suporte técnico jurídico da Urbitec, senhora Luciane. E nesse momento eu passo, então, a palavra agora sobre o processo da plenária e gestão dos tempos de manifestações ao coordenador adjunto da Urbitec, o engenheiro civil, senhor Gustavo Taniguchi. Por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, hoje sem raios. Gostaria de agradecer a presença de todos que emprestam nessa manhã de sábado seu tempo para discutir o futuro de Araucária. Então, os secretários, vereadores, técnicos do município, né, que estão em seu horário extra, né, emprestando sua experiência, os cidadãos de Araucária, que estão aqui emprestando um pouco do seu tempo para discutir o futuro do município. Então, quais são os objetivos dessa conferência? Então, essa conferência, estamos na fase de fechamento das minutas de lei do plano diretor. No dia de hoje, nós vamos discutir a lei do plano diretor de Araucária, que é a lei macro. Então, teremos em outra oportunidade, né, daqui a alguns meses, algum mês, mais ou menos um mês, a discussão das outras leis complementares, né, que fazem parte do plano diretor, né, lei de zoneamento, Código de Obras, Código de Posturas, ou seja, as leis que complementam todas as diretrizes urbanísticas do município e de desenvolvimento. Então, qual que é o objetivo de hoje? Né? Deliberar sobre essa legislação da lei do plano diretor. Então, o formato da conferência é um pouco mais rígido do que a própria audiência, porque para cada destaque são previstas 2 intervenções. Então, uma defendendo aquele destaque, aquela modificação que está sendo proposta, e a gente abre, então, para o contraditório, para que outra pessoa, né, que caso discorde daquela posição, ela também se manifeste. Então, imagine que a gente tem enviados até a data limite 27 destaques. Então, para cada destaque temos 2 pessoas com 2 minutos, então são 54 pessoas falando 2 minutos, são 108 minutos. Então, imagine se a gente abrisse para mais gente, então a gente poderia ficar muito mais do que o previsto. Nós temos um prazo até o final da tarde de hoje. Eu acredito que se a gente respeitar os prazos, né, de interferência, a gente consegue vencer esse prazo e, quem sabe, acaba antes do previsto. Então, algumas regras de convivência durante a nossa conferência. Como o próprio Fernando já colocou, celular no silencioso, né, ser o mais breve e objetivo nas suas intervenções. Não é permitido a parte daquele que esteja defendendo a sua posição, evitar conversas durante a exposição ou a própria explicação, a justificativa do destaque, respeitar os tempos limites, e nisso eu já vou colocar e me desculpar antecipadamente, porque eu vou ser bem chato nesse quesito do tempo. Então, o microfone será desligado após decorrido o tempo, né? Vai ter o cronômetro aqui da Câmara de Vereadores. A pessoa que vier fazer a defesa, né, se dirige ao púlpito e ela tem um cronômetro também, então ela vai estar acompanhando esses 2 minutos para que a gente consiga cumprir os prazos previstos aqui na conferência. Então, focar sempre no destaque, né, e não tem a possibilidade de emendas nos destaques propostos. Então, a gente vai votar sim ou não. É a única forma da gente cumprir
o prazo é legal. Para que isso dê certo, todos têm que cooperar, porque isso é um trabalho conjunto, então todas as pessoas que estão presentes, né, por mais que não votem, né, não sejam delegados, elas estão copartícipes do plano diretor. Então, esse é um trabalho, um resultado, não é da consultoria, não é só da prefeitura, é da população. Então, isso a gente tem que sair combinados daqui, que é um trabalho em conjunto. E a gente tem que procurar essas soluções conjuntas, né? Não adianta a gente ter um ponto de vista único, então por isso que debate durante mais de um ano já, que a gente está debatendo o plano diretor, em oficinas, audiências e agora com a conferência, né? Negociar os conflitos, né? A gente sempre sabe, né? A unanimidade é burra, então a gente tem que saber escutar os lados, então eu peço a compreensão de todos, né? Então é esse compromisso que a gente deve ter. Então, agora a Manuela vai passar para vocês os conceitos principais do plano diretor, o que é o plano diretor, por que a gente desenvolve o plano diretor, para a gente ter uma conceitualização do que é o plano diretor e a importância dele para a cidade, antes da gente começar os destaques. Os destaques estavam previstos até as 9h30, a gente recebeu por e-mail 27 destaques. Não sei se o pessoal recebeu agora mais algum destaque. Não? Mas mesmo assim, se alguém ainda tiver, acho que está, não sei, Samuel, 10 minutos ainda, se alguém quiser contribuir a mais. Então, passo a palavra para a Manuela, para fazer a apresentação sobre o plano diretor. Muito obrigado. Bom dia a todos, então, né? Meu nome é Manuela, acredito que alguns de vocês já devam ter me visto aqui, e conforme previsto pelo regimento da conferência, a gente vai retomar um pouquinho o grande objetivo do nosso encontro de hoje, que é discutir o plano diretor municipal. Bom, então, retomando, né, o que é um plano diretor municipal? Nada mais é do que um instrumento de planejamento territorial do município como um todo. E o que significa o tal do desenvolvimento territorial, né? Tudo que acontece dentro de um município, ele precisa ter um espaço, ele precisa ter um local. E esse é um dos principais objetivos, né? Entender a dinâmica territorial, né? De que maneira tudo que acontece dentro do município, a maneira de que como se articulam tudo que acontece dentro do município, né? Espacialmente. É tão importante, né, o desenvolvimento territorial de um município, que isso está previsto numa lei federal, né? Lá em 2001, a gente recebeu, né, o país recebeu o Estatuto da Cidade, né, que é esta lei federal, né, número 10.257, que dita aí uma série de objetivos. Entre elas, a gente fala bastante da função social da cidade e da propriedade. O que significa isso, né? Cada espaço do município, cada espaço, seja da área urbana ou da área rural, tem um objetivo, tem um porquê. E isso, o Estatuto da Cidade nos ajuda a entender essa dinâmica. A gente precisa entender também que as nossas cidades elas precisam ser mais sustentáveis, né? Precisamos pensar no futuro e de que maneira isso vai acontecer, de que maneira a gente vai conseguir atingir esses objetivos. A gente precisa pensar também, de acordo já com o Estatuto da Cidade, como que a gente vai compatibilizar tudo o que acontece lá dentro. Não adianta, a gente sabe, né? Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. E de que maneira a gente vai conseguir arranjar esse equilíbrio entre tudo isso que acontece dentro do município? E, claro, sempre pensando na gestão democrática. O município é de todos, é para todo mundo, então ele precisa ser um espaço para todos. E isso o Estatuto da Cidade nos garante. Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Esse planejamento territorial ele é tão importante que ele vem sendo discutido e citado em diversas outras leis, a começar pela nossa principal legislação, que é a Constituição Federal. Então, da Constituição Federal, a gente fala, o desenvolvimento territorial é também mencionado na Constituição Estadual, nas leis orgânicas dos municípios e assim por diante. É tão importante esse reordenamento territorial que ele vira uma lei, que é um dos grandes objetivos da gente estar aqui reunidos hoje. Como o próprio Gustavo já mencionou, dentro do plano diretor, a gente vai aprovar uma série de leis complementares, né? Hoje, o nosso objetivo é discutir a principal lei, né, a lei do plano diretor, mas adiante a gente vai discutir as outras leis que vão compor esse plano diretor. Bom, então, o que é importante a gente lembrar dentro do universo do plano diretor?
ele nada mais é do que uma política de desenvolvimento territorial, né? Então, aqui estão as outras legislações que vão compor esse reordenamento territorial. Então, a gente vai falar de zoneamento, o que pode ocupar, onde pode ocupar, o quanto pode ocupar, seja em relação aos fins urbanos, seja em relação aos fins rurais. A gente vai comentar sobre todas as questões de espacialização dentro do município. Bom, então, como acho que eu já deixei claro, a gente vai tratar aqui no plano diretor as áreas urbanas e as áreas rurais dentro do município. O que é importante dentro do plano diretor, né? É um trabalho que a gente já vem fazendo com vocês, né? Já faz um ano que a gente está aqui juntos, e é um trabalho que, para a gente poder pensar lá na frente o que a gente quer para a nossa cidade, a gente primeiro precisa entender o que acontece nela hoje e o que já aconteceu no passado. E por que isso é importante? Porque o território, ele nos diz muita coisa, né? A gente, por exemplo, tem que considerar onde estão os rios da cidade, quais são as áreas que a gente precisa preservar, quais que a gente pode ocupar, quais que a gente pode ocupar, mas com um pouco de cautela, de que maneira que a gente vai ocupar esse espaço, né? Isso vai acontecer na área rural, mas na área urbana também. E não só isso, a gente tem que pensar de que maneira a gente vai ocupar isso, né? Onde vão estar as nossas escolas, onde vão estar as nossas casas, como que a gente vai chegar no trabalho. A gente precisa pensar de que maneira toda essa dinâmica que a gente tem no nosso dia a dia vai acontecer dentro do município, seja, de novo, na área urbana ou na área rural. É importante a gente lembrar também que isso tem que sempre estar combinado. Não são dois planos diferentes. Não existe um plano diretor para a área urbana e um plano diretor para a área rural. A gente precisa pensar no município como um todo. Ele é um único e grande espaço. Agora, a gente precisa pensar de que maneira a gente está ocupando esses espaços, né? A gente está ocupando... Como que são esses espaços hoje nas nossas cidades? A gente está ocupando eles de maneira correta? Todo mundo tem direito às funções da cidade? Ou a gente ainda tem áreas que não tem saneamento básico, que não tem asfalto, ou nem todas as nossas crianças têm direito à escola? De que maneira a cidade acontece, né? Isso, de novo, na área urbana e na área rural. Agora, a gente tem que pensar... Opa, acho que estava duplicado aqui o slide. Então, aqui a gente tem algumas imagens que nos mostram de que maneira ainda existem problemas que a gente precisa resolver dentro da nossa cidade. E o plano diretor, ele vem nos ajudar com isso. Por quê? Porque a gente está falando de espaço, a gente está falando de território. Então, de que maneira a gente ocupa o território? Tem muito lixo nos nossos rios, a gente já não tem mais as matas do lado do rio, as nossas casas estão sendo, né, cada chuva alaga a nossa casa. Então, tudo isso a gente vem discutindo dentro do plano diretor e a gente tem, sim, como mudar isso, né? A gente pode trocar todas essas imagens por imagens... Deixa eu só ver se... Aqui. A gente pode trocar por imagens mais agradáveis, que vão facilitar o nosso dia a dia, que vão melhorar a nossa qualidade de vida. E isso, o plano diretor tem poder, sim, né? Então, a gente, de novo, precisa falar da área urbana, da nossa relação com a cidade, da nossa relação com os outros moradores da cidade, de que maneira que a gente vai ocupar isso, se a gente vai ter mais parque, se a gente vai ter mais casas, se a gente vai trazer shopping para a cidade. Tudo isso a gente vai conversando na área urbana e na área rural também. A gente vai expandir nossas plantações, a gente vai trazer mais agropecuária, a gente vai explorar mineralmente, enfim. São exemplos de que tudo isso é discutido dentro do plano diretor. Por isso que ele é tão complexo e por isso que tem todo esse tempo de maturação, né? A gente discute muito o que acontece e a gente pensa o que a gente vai querer para o futuro. Por isso que é um trabalho aí que a gente já vem fazendo juntos há um ano. Bom, então, dentro do município, a gente precisa considerar tudo o que acontece, né? Como eu acabei de dizer, é um processo bastante complexo. Por quê? Porque tudo que acontece dentro dele, a gente precisa considerar. Então, o que acontece entre a população, né? Quem mora aqui, quem só trabalha aqui, quem é turista. A gente precisa pensar como que todas essas pessoas vão ser recebidas pelo território. A gente precisa também considerar quais são as dinâmicas, né? Tem a cidade formal, que é aquela cidade que já está organizada, está legalizada. A gente não pode, de maneira alguma, esquecer as ocupações que são irregulares. De que maneira a gente vai incluir essa população e esses espaços de volta para a cidade. A gente precisa pensar no meio ambiente, nos rios, na qualidade do ar, né, poluição, cheiro. A gente precisa pensar nisso tudo.
e no seu tempo também, né? Qual é a história da cidade, né? A gente não pode pensar, a gente não pode no plano diretor só pensar no futuro. A gente tem que sim considerar o nosso passado, pensar de que maneira a gente chegou aqui e como estamos hoje. Então, todos esses 3 grandes tempos é questionado e refletido durante todo o processo do plano diretor. E, claro, a gente tem que pensar também na urbanização, né? A gente está falando muito de espaço, então a gente tem que pensar e considerar como o espaço funciona hoje, e assim por diante. Tudo isso, nessas grandes dinâmicas da cidade, elas vão dizer como fica a nossa rotina, como fica a nossa qualidade de vida. Se a gente perde muito tempo no trânsito, se o trabalho que eu faço é muito longe da minha casa. Enfim, a gente vai pensando em toda a qualidade de vida. E tudo isso diz como é hoje. E a gente sabe, né? Eu acho que nossas cidades no Brasil ainda têm uma qualidade de vida ainda a desejar. E então é o nosso papel aqui, sim, pensar que a gente tem o grande objetivo de melhorar a qualidade de vida de toda a população. E o plano diretor ele vem com esse grande objetivo também. Então a gente está aqui hoje no nosso presente, mas no futuro. A gente não quer uma cidade melhor? Então tá, então vamos planejar de que maneira a gente vai chegar lá, né? A gente precisa ter esse esforço do planejamento. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai chegar lá. Então, de que maneira a gente vai conseguir atingir esse grande objetivo? E o plano diretor tem esse objetivo. Né? Então, qual é a nossa qualidade de vida? Vai depender do que o município nos oferece também. Lembrando sempre que não é unilateral, né? É uma comunicação, né? O que nós, população, fazemos para o município e vice-versa, o que o município nos entrega, né? É sempre um diálogo. Importantíssimo a gente lembrar, né? Do que é feita a cidade, né? A cidade é feita de pessoas. Então, as pessoas, sim, são os principais objetos do plano diretor. A gente precisa pensar o plano diretor para as pessoas, para quem está morando ali, né? E para todas as pessoas, né? Isso é sempre muito importante a gente lembrar, né? Não há distinção no planejamento do plano diretor. Agora, se as pessoas têm tanta importância no planejamento, a gente precisa que as pessoas também participem do processo do planejamento. Um exemplo muito claro é o nosso, né? Nós aqui, representantes da consultoria, que desenvolve o plano diretor de Araucária, nós não moramos aqui, nós não trabalhamos aqui, nós não passamos os nossos dias a dias aqui. Então, a gente não sabe tudo o que acontece. E mesmo se a gente morasse aqui, eu conheço uma parte da cidade, né? Eu não conheço a cidade como um todo. Então, a gente precisa que todo mundo participe para a gente poder entender as necessidades, os desejos, o que está acontecendo de certo, o que está acontecendo de errado, para que todo o município cresça junto nesse processo do plano diretor. Né? Para isso, né, até o próprio Fernando já comentou na primeira fala, existem várias maneiras. Né? Existem as audiências públicas, existem as oficinas, nós nos colocamos sempre muito abertos para fazer reuniões, fizemos diversas reuniões extras que não estavam previstas no contrato, nós recebemos diversos e-mails, né? Tivemos um representante local durante todo o ano, né? Toda quarta-feira estando aqui recebendo e ouvindo a população, e é importantíssimo eu relembrar isso, né? Como o próprio nome diz, ele é um representante local. A decisão nunca é feita por uma única pessoa, né? A consultoria ela é composta por uma equipe multidisciplinar, né? Não é todo mundo que sabe tudo, né? Ainda bem, né? Senão a gente teria vários problemas. Então a gente tem uma equipe diversa, de diversas disciplinas, e para isso a gente sempre tem reuniões, a gente sempre discute todo mundo junto, inclusive com a população, inclusive com a prefeitura. Então é importante a gente lembrar que, sim, tudo que vem da população é discutido, é considerado, e isso, inclusive, é recolocado, né, os principais pontos nos nossos relatórios, que já estão disponíveis para vocês no site da Prefeitura. Bom, isso daqui é fundamental, e eu acho que vai ser bastante importante no dia de hoje. O plano diretor, como eu disse, ele é feito para as pessoas, para todas as pessoas do município. Né? Aqui não há espaço para a gente prevalecer opiniões únicas ou interesses individuais. E eu digo isso com tanta segurança porque está previsto em lei isso. Né? O próprio Estatuto da Cidade nos diz isso. Né? O interesse coletivo tem que prevalecer acima do interesse individual. Então, eu digo isso com bastante segurança mesmo, e é importante não só a gente entender que esse equilíbrio precisa existir,
mas também o equilíbrio entre as propostas, entre a capacidade de execução dessas propostas e o equilíbrio, de novo, dos ônus e dos bônus e tudo que está sendo proposto nessa revisão do plano diretor. O plano diretor, ele é revisto a cada 10 anos. Isso também está descrito na lei, né? O Estatuto da Cidade diz lá, né? O plano diretor precisa ser revisto a cada 10 anos, no máximo. Agora, por que 10 anos? Porque esse é o tempo que a cidade consegue já implementar as propostas colocadas no plano diretor, e a cidade é muito dinâmica, muita coisa pode acontecer em 10 anos. Então, o que foi planejado há 10 anos atrás não necessariamente vai atender às necessidades do município hoje. Então, a gente sempre precisa estar revisando e sempre monitorando o que acontece no plano diretor, né? E esse é um tempo que vai nos dar bastante segurança para poder já planejar os próximos 10 anos do município. Bom, então, como eu comentei no começo, é tão relevante isso que a gente está comentando que vira lei, né? E hoje, eu acho que já está bem claro, acho que todo mundo que está aqui sabe que nós estamos aqui para discutir e analisar a lei principal do plano diretor, que é a lei do plano diretor, né? Esse é o próprio nome dele. Então, agora, eu imagino, não sei se a gente recebeu mais algum destaque, mas não recebemos nenhum destaque. Se alguém tiver questionamento em relação ao plano diretor, nós estamos aqui dispostos e abertos para conversar e tirar dúvida com vocês. Caso contrário, não sei se vale a pena a gente manter o intervalo ou se a gente já pode começar a discussão. Alguma dúvida sobre a apresentação da arquiteta Manuela? A gente poderia dar 5 ou 10 minutos para dúvidas. Se não houver dúvidas, vamos fazer um intervalinho, então. Então, tá bom. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, nós estamos aqui, né, nas nossas posições, e daqui 5, 10 minutinhos a gente começa a plenária. Muito obrigada. Pontualmente, em 15 minutos, começa a plenária. Presentes ou não? Bom, dando continuidade aos trabalhos, iniciamos a plenária, e eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos de como funcionará a plenária. Então, todos os destaques foram sistematizados pela equipe. O destaque será apresentado. Eu já adianto que a resolução e a claridade podem prejudicar, então eu vou fazer a leitura do destaque. Para cada destaque, prioritariamente, o autor do destaque fará sua defesa em 2 minutos. E aí será aberto o contraditório ao primeiro inscrito, levantando a mão, para manifestar-se contrariamente também por 2 minutos. Após a manifestação, será feita a votação pelos delegados. Os delegados têm o seu crachá, um lado verde e o outro com a sua identificação. Então, quando eu falar pela aprovação, aqueles que concordarem com a aprovação mostram o lado verde do seu crachá. Os que se abstiverem levantam a mão quando eu falar sobre abstenções. Para quem quiser cópias da legislação, estão disponíveis aqui na mesa da entrada. Então, se alguém quiser acompanhar o artigo que está sendo discutido. Então, todos os destaques foram classificados conforme o regulamento, ou seja, a proposta de supressão do texto original, ou seja, a eliminação daquele texto, modificação parcial do texto original, modificação total, ou seja, substituição do texto, e proposta aditiva ao texto original, ou seja, adicionando itens, desde que já conste das contribuições já apresentadas ao longo de toda a discussão do plano diretor. Então, os delegados já foram nominados pelo Fernando, não vou repetir aqui. Então, serão aceitas uma manifestação a favor e uma contra, né? Serão feitas aqui no púlpito. Então, aos que fizeram os destaques, já, por favor, se posicionem próximos para que façam sua manifestação em defesa do destaque. Então, se o autor não quiser fazer a defesa do destaque, o primeiro inscrito, levantando a mão, a partir do momento que eu fizer a menção sobre a não existência
ou a desistência do autor do destaque, o primeiro que levantar a mão tem direito a usar a tribuna 2 minutos para a defesa do destaque. Da mesma forma, quem for contrário, assim que eu falar, está aberta o contraditório, primeira pessoa que levantar a mão tem direito a 2 minutos para apresentar as razões contrárias àquele destaque sendo votado. Uma vez iniciado, após a defesa do destaque ou crítica ao destaque, começa o processo de votação. Não será interrompido o processo de votação, não é permitida a representação de voto, não é permitido trocar crachás pelos delegados, em hipótese nenhuma. E, caso haja mais do que uma proposta para o mesmo destaque, né, e se não houver consenso na votação, por exemplo, se houver 4 proposições de destaque no mesmo artigo, vamos votar uma por uma, e se não houver consenso, a gente vai eliminando até chegar em 2. Poderíamos contar os delegados só para o nosso controle de votação. Então, todos os delegados presentes, por favor, mostrem a parte verde do seu crachá. 6, 7. Temos 8 delegados, confere. Então, estamos em 8 delegados aptos à votação. Primeiro destaque, artigo 37. Eu vou ler o texto original. A macrozona de interesse ambiental e macrozona de proteção das áreas de interesse de manancial metropolitano, delimitada em anexo desta lei complementar, compreendem as áreas com características originais dos ecossistemas e as áreas consideradas estratégicas para a garantia de preservação e conservação dos recursos e reservas naturais, que no município engloba a APA Estadual do Rio Verde, a APA Estadual do Passaúna e a área de abrangência das bacias de interesse de constituição de mananciais metropolitanos futuros, conforme legislação estadual definidas pelo Decreto Estadual 4435/2016 ou outro que venha substituí-lo. Proposta de destaque da Secretaria Municipal de Urbanismo. Se alguém da Secretaria, como não está nominada a pessoa, se alguém da Secretaria de Urbanismo quiser fazer a defesa, por favor, se apresente. Qualquer outra pessoa gostaria de fazer a defesa do destaque? Vou ler o destaque para vocês. A macrozona de interesse, essa é uma modificação parcial do texto original. Então, vou ler a proposta de modificação. A macrozona de interesse ambiental e macrozona de proteção das áreas de interesse de manancial metropolitano, delimitada em anexo desta lei complementar, compreendem as áreas com características originais dos ecossistemas e as áreas consideradas estratégicas para a garantia da preservação e conservação dos recursos e reservas naturais, que no município engloba a APA Estadual do Rio Verde, a APA Estadual do Passaúna e a área de abrangência das bacias de interesse de constituição de mananciais metropolitanos futuros, conforme a legislação estadual, definidas pelo Decreto Estadual número 4435/2016, ou outro que venha substituí-lo. A AIRI, Área de Interesse Especial do Rio Iguaçu, criada pelo Decreto Estadual número 3742/2008. A justificativa é que faz parte do macrozonamento conforme o mapa. Alguma pessoa gostaria de fazer a defesa do destaque? Alguém gostaria de contraditar o destaque? Então, em votação, pela aceitação do destaque. Aprovado por unanimidade. Artigo número 38, próximo destaque. Vou ler a redação original. Macrozona de interesse ambiental. Artigo 38 da minuta da lei do plano diretor. Artigo 38, inciso 3º, macrozona de interesse ambiental, compreende as áreas da APA Estadual do Rio Verde, instituída pelo Decreto Estadual número 2375/2000 e compartilhada pelos municípios de Araucária e Campo Largo, onde se pretende como objetivos primordiais a proteção e a conservação dos aspectos ambientais característicos da área, além do controle e manejo do solo e do abastecimento público de água. B, da APA Estadual do Passaúna, instituída pelo Decreto Estadual 458/91,
compreende, além do território do município de Araucária, os municípios de Almirante Tamandaré, Campo Largo, Campo Magro e Curitiba, onde se pretende como objetivos primordiais a proteção e a conservação do sistema natural existente e a preservação da qualidade ambiental, além da regulamentação e do controle da qualidade de água para fins de abastecimento público. Destaque proposto também pela Secretaria de Urbanismo, proposta de modificação parcial do texto original. Leitura do destaque. Inciso 3º, artigo 38, macrozona de interesse ambiental. Compreende as áreas da APA Estadual do Rio Verde, instituída pelo Decreto Estadual 2375/2000 e compartilhada pelos municípios de Araucária e Campo Largo, onde se pretende como objetivos primordiais a proteção e a conservação dos aspectos ambientais característicos da área, além do controle e manejo do solo e do abastecimento público de água. B. Da APA Estadual do Passaúna, instituída pelo Decreto Estadual 458/91, que compreende, além do território do município de Araucária, os municípios de Almirante Tamandaré, Campo Largo, Campo Magro e Curitiba, onde se pretende, como objetivos primordiais, a proteção e a conservação do sistema natural existente e a preservação da qualidade ambiental, além da regulamentação e do controle da qualidade de água para fins de abastecimento público. E C. A IERI, Área de Interesse Especial do Rio Iguaçu, criada pelo Decreto Estadual número 3742/2008, onde se pretende promover a proteção, manutenção e recuperação ambiental e paisagística das áreas contíguas ao leito do Rio Iguaçu. Alguém da Secretaria de Urbanismo gostaria de fazer a defesa da proposta? Alguém no contraditório? Em votação, aos que aprovam, aprovado por unanimidade. Artigo 40. Próximo destaque, artigo 40, capítulo 4, das zonas de uso e ocupação do solo. Artigo 40. As zonas de uso e ocupação do solo do município de Araucária são porções do território definidas para efeitos de parcelamento, ocupação, aproveitamento e uso do solo. Encontram-se delimitadas e normatizadas na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, complementar a este plano diretor. Parágrafo único. O uso e a ocupação das zonas mencionadas no caput atenderão a critérios de licenciamento de obras e de atividades consoante a observância dos respectivos índices urbanísticos a serem definidos nas leis específicas de ordenamento do uso e da ocupação do solo. Proposição da Secretaria de Urbanismo. Justificativa faz parte do macrozonamento conforme o mapa. Não? 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 Peraí. 40 aqui. Ok. Também, autor do destaque, Secretaria Municipal de Urbanismo. As leis citadas integram o plano diretor, conforme o artigo 3º da lei do plano diretor proposta. O destaque é, artigo 40, as zonas de uso e ocupação do solo do município de Araucária são porções do território definidas para efeitos de parcelamento, ocupação, aproveitamento e uso do solo. Encontram-se delimitadas e normatizadas na Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, aí retirando, complementar esse plano diretor, leis integrantes do plano diretor. Alguém para a defesa? Contraditório? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 43, capítulo 5 do parcelamento do solo urbano. Artigo 43. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento nos termos da Lei Federal 6766 de dezembro de 79, observadas as disposições desta lei complementar e das legislações municipal, estadual e federal pertinentes. Parágrafo 1º. Considera-se loteamento Vou só no parágrafo 4º, onde é o destaque, ok? A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Proposta de modificação total do parágrafo 4º do artigo 43. O destaque é, parágrafo 4º, a infraestrutura mínima do loteamento é constituída por terraplanagem, vias de circulação pavimentadas e meio-fio, calçada pavimentada, rede de drenagem, escoamento de águas pluviais, rede de abastecimento de água potável, rede de esgotamento sanitário, rede de energia elétrica pública, iluminação pública, arborização,
toponímia e sinalização viária, horizontal e vertical. Proposição da Secretaria de Urbanismo. Gostaria de defender a proposta? Sim. Por favor, ocupa o púlpito. Justificativa para compatibilizar com a legislação municipal e federal de parcelamento do uso do solo urbano. Parcelamento do solo urbano. Alguma manifestação pró? Alguém no contraditório? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 83. Inciso 7º. Garantir a continuidade da averbação de áreas transferidas ao município decorrentes da aprovação de loteamentos para evitar a sua descaracterização e prejudicar o planejamento territorial. Proposta de modificação deste inciso pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Nova redação. Garantir a continuidade da averbação das áreas transferidas ao município decorrentes da aprovação de loteamentos para evitar a sua descaracterização e prejudicar o planejamento territorial. A justificativa é que há outras formas de transferência de áreas ao município que não somente os loteamentos. Alguém do urbanismo para fazer a defesa? Contraditório? Em votação? Aos que aprovam? Aprovado. Artigo 83, inciso 11º. Redação original, implantar a denominação de estradas e numeração das casas rurais. Proposta da CEMUR é de supressão deste inciso, excluindo o inciso de implantar a denominação de estradas e numeração das casas rurais. A justificativa é que é uma ação e não uma estratégia. Então, a proposta é incluir no plano de ação e investimentos. Alguém da Secretaria Municipal de Urbanismo gostaria de fazer uso da palavra? Em defesa da proposta? Contraditório? Artigo 83, inciso 11º. Ok? Alguém em defesa da mudança, da alteração? Você queria que lê o caput, Samir? Artigo 83, inciso 11º. Ok? Ok, alguém no contraditório? Em votação? Aos que aprovam? Aprovado. Artigo 122. Seção 2 do controle da poluição ambiental. Vou ler todo o artigo para saber o que trata o caput do artigo. Então, artigo 122. A política de controle da poluição ambiental deve observar as seguintes estratégias. Inciso 1º, implementar programas de monitoramento de fontes de poluição hídrica, sólida, sonora, visual e do ar. Inciso 2º, fortalecer o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e o Fundo Especial do Meio Ambiente, FEMA, como instrumento de gestão ambiental. Então, é nesse inciso 2º que se está fazendo destaque de supressão do texto original, ou seja, retirando esse inciso 2º, pela justificativa de retirar do artigo 122 e incluir no artigo 120, pois é um objetivo geral da política de meio ambiente e não só do controle de poluição ambiental. Alguém da Secretaria Municipal de Urbanismo gostaria de fazer uso da palavra para a defesa da proposta? Alguém no contraditório? Em votação, aos que aprovam? Aprovado. Artigo 129, seção 4, das áreas verdes urbanas. 129.
Seção 4, das áreas verdes urbanas, artigo 129. As áreas verdes urbanas são definidas pelo conjunto de espaços vegetados ou não, públicas e privadas, destinadas à implantação de áreas verdes e ou áreas livres sem vegetação, com os propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Parágrafo único. As áreas livres ou espaços livres são as áreas verdes urbanas destinadas à implantação de praças, áreas de recreação esportivas, monumentos e demais referenciais urbanos e paisagísticos. Proposta de modificação total do texto original. O autor de destaque, Andressa Moraes Dutra, está presente? Ok. Vou ler o destaque como está proposto. Artigo 129. As áreas verdes urbanas têm a função de proporcionar, inciso 1º, proteção da fauna e flora, inciso 2º, melhoria da qualidade ambiental urbana e paisagística, proteção dos recursos hídricos, proteção de bens e manifestações culturais, recreação e lazer. Parágrafo único. Considera-se área verde urbana a área com cobertura vegetal nativa de qualquer natureza, primitiva, regenerada ou implantada, composta por aglomerados, maciços florestais ou por espécimes isoladas, conforme critérios definidos em legislação específica, que tenha como objetivo atender aos propósitos elencados acima. Justificativa. A alteração se faz necessária para atender ao propósito da Lei do Plano Diretor, que é de indicar diretrizes gerais. As especificações e detalhamentos quanto às áreas verdes urbanas serão definidas em legislação específica. Andressa, gostaria de fazer uso da palavra? Bom dia a todos. A minha 2 solicitação, minutos. Ok. minha solicitação foi nominal, mas essa alteração foi proposta pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o aval da Secretaria de Urbanismo e também com a ciência do planejamento. Principalmente porque as áreas verdes é um pouco conflitante para a gente estar colocando especificações técnicas e as características deles no plano diretor. Então, nossa proposta é colocar de forma geral, no momento, o objetivo das áreas verdes dentro do município e excluir os próximos 2 artigos para a gente poder fazer essa regulamentação toda na parte de políticas da lei do zoneamento e no Código Ambiental futuro. Obrigado. Bom, como os próximos 2 artigos fazem referência a esse, então eu já vou colocar em votação os 3 artigos. Então, o próximo artigo, que seria a supressão, artigo 130, as áreas verdes urbanas existentes e futuras integrarão o Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas. Então, a proposta, a partir dessa alteração do artigo 129, é a supressão do artigo 130. Da mesma forma, artigo 131, nas áreas verdes urbanas existentes e futuras, integrantes do Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas, poderão ser implantadas instalações de lazer e recreação de uso coletivo, obedecendo seus parâmetros urbanísticos fixados em legislação específica. Alguém gostaria de fazer uso da palavra para o contraditório? Em votação, os 3 artigos pela sua aprovação. Aprovadas 3 destaques por unanimidade. Próximo artigo, artigo 142. Destaque de supressão do texto original. Então, o texto original é: artigo 142, constitui diretrizes para o esgotamento sanitário. Inciso 1º, promover a implantação, ampliação e o aperfeiçoamento dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final de esgoto. Inciso 2º, eliminar os lançamentos de esgotos nos cursos d'água e no sistema de drenagem e de coleta de águas pluviais, contribuindo para a recuperação de rios, córregos e represas. Então, esse inciso 3º é a proposta do destaque de supressão. Inciso 3º, priorizar os investimentos para a implantação de sistema de esgotamento sanitário nas áreas desprovidas de redes,
especialmente naquelas servidas por fossas rudimentares ou cujos esgotos sejam lançados na rede pluvial, ou quando as características hidrogeológicas favorecerem a contaminação das águas subterrâneas. Proposição de supressão desse inciso pelo nosso secretário Samuel. A justificativa é o texto do inciso é referente à estratégia da política de esgotamento sanitário e não diretriz. Ademais, o texto bastante similar consta do artigo seguinte como estratégia. A secretária gostaria de fazer a defesa? Não? Alguém no contraditório? Em votação? Destaque aprovado. Artigo 189. Destaque de modificação do texto original. Artigo 189. Ao órgão gestor municipal de planejamento, além das suas atribuições atuais, compete: inciso 1º, coordenar e manter atualizado no Sistema de Informações Geográficas do município informações e cadastramento de interesse para o planejamento do município, garantindo o seu acesso aos munícipes. Propor convênios, consórcios e termos de cooperação técnico-administrativa visando a promoção de programas e a implantação de obras que envolvam a participação de outros municípios, entidades e esferas de governo. Compatibilizar, quando de interesse do município, os planos, projetos com as propostas regionais. Propor alterações na legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e nos demais diplomas normativos necessários à aplicação dos novos instrumentos para a consecução dos objetivos e diretrizes do plano diretor. Coordenar a gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, estabelecido em lei específica. Inciso 6º, coordenar as revisões desse plano diretor e de suas normas regulamentadoras, assegurar a participação dos munícipes e de suas entidades representativas em todas as fases do processo de planejamento urbano e municipal. Proposição do destaque é de modificação total do texto original, do inciso 6º, onde se lê: coordenar as revisões deste plano diretor e de suas normas regulamentadoras, lês: gerir o plano diretor e suas leis integrantes, assim como coordenar suas respectivas revisões. A justificativa é que o inciso não trata da gestão do plano diretor, a qual cabe ao órgão municipal de planejamento. A autora do destaque, a coordenadora Natália, gostaria de fazer a defesa? Não? Alguém no contraditório? Em votação pela aprovação? Aprovado. Artigo 191. São atribuições do Conselho Municipal do Plano Diretor. É a proposição de inclusão do inciso 3º, que além de acompanhar a implantação do plano diretor e acompanhar o processo de atualização permanente do plano diretor, insere proposição do destaque: deliberar sobre casos omissos da legislação pertinente à gestão territorial, exceto parâmetros construtivos, considerando as diretrizes desta lei complementar e a vocação da região. Então, a inclusão do texto, exceto parâmetros construtivos, de modo a esclarecer que a competência técnica para definir os parâmetros construtivos, em casos omissos, que não se encaixem naqueles da respectiva zona, cabe ao Comitê Municipal de Urbanismo. Autora do destaque, coordenadora Natália. Gostaria de usar a palavra? Alguém no contraditório? Em votação? Aprovado. Artigo 191 ainda, no seu inciso 6º, redação original. Aprovar e acompanhar a regulamentação legal e a implantação dos instrumentos de política municipal e de democratização da gestão, regulamentados na presente lei. Então, a proposta de modificação parcial do texto original,
Redação sugerida. Retirando regulamentados e substituindo por estabelecidos na presente lei. Natália gostaria de fazer uso da palavra. É um contraditório. Em votação. Aprovado. Artigo 192. Vou ler só o caput do artigo. O Conselho Municipal do Plano Diretor será composto por 20 membros titulares e 20 membros e 20 respectivos suplentes, contendo necessariamente dez representantes do Poder Executivo Municipal, assim distribuídos. A proposta substituição de representante por técnico. O texto original era um representante do órgão gestor do plano diretor, um representante. A sugestão é substituir a palavra representante por técnico. Justificativa, alteração proposta na redação do inciso 1º torna desnecessário o conteúdo do parágrafo 2º. Então, sugestão do secretário Samuel. Quer fazer uso da palavra? Essa proposição ela visa dar mais qualidade técnica ao Conselho do Plano Diretor quanto aos representantes do governo e também valorizar o quadro técnico da administração pública. Alguém no contraditório? Em votação, pela aprovação? Aprovado. Ainda no artigo 192, parágrafo 2º, a supressão, supressão do texto original, né, do parágrafo 2º, os membros do Conselho e representantes do Executivo deverão ter cargos efetivos e concursados, com exceção do secretário de Planejamento, que é membro nato. Então, é a supressão desse parágrafo 2º, proposta na redação do inciso 1º, né, torna desnecessário esse parágrafo 2º. Samuel gostaria de complementar? O técnico já é inerente das unidades administrativas, né? Não faria sentido permanecer esse dispositivo, haja vista que o técnico ele já está lá nas unidades administrativas. Essa é a opção que o governo teria de apontar o seu representante. Alguém no contraditório? Em votação pela aprovação do destaque? Aprovado, por maioria. Alguma abstenção? Uma abstenção. Artigo 195. Subseção 2 do Comitê Municipal de Urbanismo. Artigo 195, redação original, Conselho Municipal de Urbanismo, criado pela Lei Municipal 1547/2005, para se denominar Comitê Municipal de Urbanismo. Sugestão de modificação parcial do texto, onde se lê, o destaque é, onde se lê criado pela Lei Municipal 1547/2005, lê-se criado pelo Decreto 3974/2017. Justificativa que a lei mencionada não trata especificamente da criação do Conselho Municipal de Urbanismo, mas sim o decreto. Samuel? O Conselho hoje, que passaria a ser Comitê Municipal de Urbanismo, ele tem suporte na lei que organiza a administração, a estrutura da Prefeitura de Araucária, ele tem um suporte na alta administração do Poder Executivo, né, que são órgãos de assessoramento do Poder Executivo, os conselhos. Porém, a lei ela não trata especificamente do Conselho de Plano de Urbanismo, ela foi criada por decreto.
Com a lei do plano diretor agora, nós estamos dando legitimidade a esse conselho, entendeu? Dentro das suas atribuições, que suscitou até na concepção do conselho uma dúvida junto ao Ministério Público, houve um questionamento. Com a nova lei do plano diretor, ele ficará legítimo dentro das suas atribuições estabelecidas. Alguém no contraditório? Em votação pela aprovação? Aprovado. Artigo 196, modificação total do texto original, proposta. O texto original é: o Comitê Municipal de Urbanismo é órgão técnico, consultivo e deliberativo e tem as seguintes atribuições. Então, a primeira proposta deste artigo é modificação total do inciso 1º, que é julgar em segunda instância questões referentes à matéria urbanística. Então, a proposta é substituir por deliberar sobre questões técnicas de engenharia e arquitetura constantes na legislação urbanística. Proposta efetuada pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Se alguém da Secretaria quiser fazer uso da palavra para a defesa. Alguém no contraditório? Em votação, pela aprovação. Aprovado. No mesmo artigo, inciso 2º, proposta de supressão do texto original. Texto original, inciso 2º, propor resoluções sobre questões postas ao Conselho em caso de reiteradas decisões sobre o assunto, desde que não infrijam dispositivo legal. Proposta de supressão do inciso 2º, justificativa de adequação às atribuições e procedimentos do Conselho Municipal de Urbanismo. Alguém da Secretaria de Urbanismo gostaria de fazer a defesa? Alguém no contraditório? Em votação pela aprovação? Aprovado. Desculpe, mas tem mais... são duas propostas no mesmo inciso, então a Secretaria, a Natália, faz uma segunda proposta desse mesmo inciso. Então, proposta 1, supressão do inciso. Proposta 2, modificação do texto do inciso 2º. Então, a proposta de modificação total do texto original é analisar e deliberar sobre os parâmetros construtivos omissos, em especial nas áreas urbanas consolidadas. A justificativa é que a inclusão do item, deste modo, esclarece que a competência técnica para definir os parâmetros construtivos em casos omissos que não se encaixem naqueles da respectiva zona, cabe ao Comitê Municipal de Urbanismo. Natália, gostaria de fazer a defesa? Não? Alguém gostaria de fazer a defesa? Okay. 2 minutos. A inclusão dos parâmetros construtivos que hoje estão na cara do Conselho Municipal do Plano Diretor, que já foi colocado antes, já votado, que passaria para esse Comitê de Urbanismo, justamente por o Comitê de Urbanismo ser formado por técnicos, né, engenheiros, arquitetos, que têm mais condições de analisar as questões, as minúcias de parâmetros construtivos, coeficiente, taxa de ocupação e tudo mais, do que o próprio Conselho do Plano Diretor, né, que, às vezes, como mantinha da sociedade civil, a gente não consegue estabelecer um estudo mais detalhado. Então, ali seria só para complementar aquilo que já foi até votado antes. Bom, então temos a votação de ou exclusão do inciso ou de modificação do inciso. Então, vamos colocar em votação aqueles que votam pela supressão total do inciso. Então, automaticamente está aprovada a modificação do inciso conforme redação proposta. Só para lembrar, Gustavo, a exceção dos parâmetros construtivos também já foi tratado lá atrás, nas atribuições do Conselho do Plano Diretor. Haja visto que essas questões estavam chegando e o Conselho ficava ali, qual é o parâmetro, né? Então, o Comitê de Urbanismo seria mais competente, com mais qualificação técnica para definir esses parâmetros, após, obviamente, se for o caso, passado pelo Conselho Municipal do Plano Diretor. Ainda no mesmo artigo, né, é proposto a adição do inciso 5º,
A proposição é a seguinte: debater e propor adequações e inclusões de temas à legislação urbanística. Proposta da Secretaria Municipal de Urbanismo. Gostaria de complementar alguém? Alguém a favor? Contraditório? Em votação, pela aprovação? Aprovado. Mais uma proposta de adição ao artigo 196, um parágrafo único. O órgão municipal de urbanismo poderá estabelecer portarias com base nas deliberações do Comitê Municipal de Urbanismo. Essa é a proposta de inclusão no artigo 196, parágrafo único. Alguém do urbanismo gostaria de fazer uso da palavra? Contraditório? Em votação pela aprovação? Abstenções? 2 abstenções. Abstenções? Quantas? 3. 4. Não. Aprovação. Verde, verde. Quem aprova a inclusão do artigo, do parágrafo único? Que o órgão municipal de urbanismo poderá estabelecer portarias com base nas deliberações do Comitê Municipal de Urbanismo. Estou falando uma questão de ordem, Gustavo. Eu acho que tem uma confusão da questão da portaria, como o Conselho vai externalizar ou externar as suas decisões. Me parece que a ata já supre e não poderíamos criar um instrumento e criar as decisões reiteradas e ficar usando isso como precedente, o que é muito arriscado. Cada caso concreto é um caso concreto que deve ser analisado. Para isso, a existência do Conselho. Então, a justificativa, por favor, no púlpito, 2 minutos. Bom dia. Na verdade, assim, a Secretaria de Urbanismo tem algumas dificuldades, até de alguns entendimentos de alguns pontos da legislação, e tem algumas questões de adequação às normas técnicas, a gente tem essa dificuldade, assim, né, claro, legalmente, né, no texto legal, a gente não sabe como estabelecer que essas decisões do Conselho sejam tornadas normativas, né? Então, era essa uma proposta. Como a portaria é um meio da Secretaria definir isso, então essa foi a proposta do urbanismo. Ok? Então, em votação pela aprovação de inclusão do parágrafo único, o órgão municipal de urbanismo poderá estabelecer portarias com base nas deliberações do Comitê Municipal de Urbanismo. Em aprovação pela inclusão. 2 votos. Abstenções? 2 votos. Rejeição da proposta? 4 votos. Rejeitada a proposta. Artigo 197. O artigo 197, vou ler o caput e depois só a proposta de adição. Artigo 197. O Comitê Municipal de Urbanismo será presidido pelo secretário municipal de Urbanismo e composto por 5 membros técnicos de carreira, conforme a seguinte composição. Na sugestão de acrescer, além dos componentes do Comitê Municipal de Urbanismo, parágrafo 1º, os representantes respectivos suplentes serão nomeados através da ata do chefe do Poder Executivo. O Comitê Municipal de Urbanismo terá como serviço auxiliar um secretário executivo, não possuindo direito a voz e voto. Proposta de inclusão de um parágrafo 3º, com o seguinte texto: em caso de empate, o voto de desempate caberá ao secretário municipal de urbanismo. A justificativa é que o caput do artigo não deixa claro se o secretário municipal de urbanismo é um dos membros técnicos que compõem o comitê. A proposta ela trazia no caput 6, presidida pelo secretário municipal de urbanismo, porém ela dizia 5 membros e não traria a função do secretário municipal de urbanismo. A proposta seria, em caso de empate, o secretário exercer o voto Minerva, para a questão não ficar no limbo e solucionar
no caso. Alguém no contraditório? Em votação pela aprovação do acréscimo do parágrafo 3º? Aprovado. Artigo 198, da revisão e alteração do plano diretor. Então, artigo 198, o plano diretor deverá ser revisado a cada 10 anos, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 30 da Lei Federal 10.257, de 2001. A proposta de alteração do texto, substituição, ao invés de a cada 10 anos, é por no prazo máximo de 10 anos. E substituição do artigo 30 pelo artigo 40, para adequação conforme previsto na Lei Federal 10.257, 2001. Autor do destaque, coordenadora Natália. Fazer uso da palavra. Alguém? Alguém no contraditório? Eu nunca vou falar. Não pode. Eu vou defender. A gente coloca ali no prazo máximo de 10 anos, porque assim se considera que um bom plano diretor ele tem um prazo de 10 anos, mas pode acontecer de em menos tempo ter que fazer essa revisão em função da distorção que pode acontecer, né? A própria Manuela colocou que a cidade, né, é um organismo dinâmico, né, e nem sempre as coisas vão acontecendo no rumo que a gente imagina, planeja, né? Então a gente precisa às vezes fazer correções de rota e às vezes precisa refazer toda, né, aquilo que a gente planejou. Então às vezes o tempo pode ser menor do que os 10 anos. De esclarecimento, no caso concreto, nosso plano diretor já passou dos 10 anos, né, Gustavo? Estamos adentrando o 13º ano aí. Felizmente, está sendo revisado. Bom, o próximo item não tem um artigo específico, porque é uma... Desculpe, em votação. Em votação pela aceitação da proposição, destaque, aprovado. Eu já estou correndo, quero almoçar em casa, viu? Mas estamos indo num bom ritmo, pessoal, né? Então, a próxima proposta, a inclusão de um novo artigo na mesma sessão, é aditiva ao texto original. O destaque é o seguinte: inclusão do artigo, que a realização de audiências públicas é condição prévia para alteração da legislação urbanística e encaminhamento para o Poder Legislativo Municipal. A justificativa é que, no período de vigência do plano diretor, os ajustes na legislação urbanística podem ser necessários, uma vez que são muitas leis correlatas que podem apresentar problemas na sua aplicação ou divergência sobre a mesma matéria. Então, a proposta de inclusão de um artigo, ressaltando a importância das audiências públicas, como condição prévia para alteração da legislação urbanística. Natália gostaria de fazer a defesa. Alguém a defesa? Contraditório? Em votação pela aceitação da inclusão do novo artigo? Aprovado. Seção 4. Artigo 211. Das conferências públicas. Artigo 11, as conferências públicas. Artigo 211, as conferências públicas terão por objetivo a mobilização do governo municipal e da sociedade civil na elaboração e na avaliação das políticas públicas, onde serão discutidas as metas e prioridades para o município. Parágrafo único. A realização de conferências públicas é condição prévia para alteração de legislação urbanística e encaminhamento para o Poder Legislativo Municipal, em especial quando do processo da revisão da lei do plano diretor. Proposta de modificação parcial do texto, no parágrafo único, a realização de conferências públicas é condição prévia para alteração da lei do plano diretor. Então, a mudança do parágrafo único. Então, ao invés de realização de conferências públicas é condição prévia para alteração de legislação urbanística e encaminhamento para o Poder Legislativo Municipal, em especial quando o processo de revisão da lei do plano diretor,
Ficaria com a seguinte redação: a realização de conferências públicas é condição prévia para alteração da lei do plano diretor. A justificativa é que a supressão do trecho de legislação urbanística, encaminhamento para o Poder Legislativo Municipal, em especial quando do processo de revisão, está atrelada ao destaque referente à audiência pública, entre os artigos 208 e 209, no período de vigência do plano diretor. Ajustes na legislação urbanística podem ser necessários, daí a justificativa do destaque anterior. Pela defesa do destaque, Natália, alguém? Pelo contraditório? Essa modificação veio bem, bastante significativa na modificação da legislação urbanística. Haja visto que tem um entendimento hoje que é conferência para tudo, né? Acho que a Natália foi feliz nessa proposição. A lei maior, né, que é a nossa lei geral, sim, conferência. As leis urbanísticas, audiências públicas, isso tornaria o processo mais sério, sem perder a característica de gestão democrática da alteração da legislação. Haja visto que a Câmara também, além das audiências do Poder Executivo, a Câmara também tem toda a prerrogativa, através de suas comissões técnicas, realizar audiências públicas da maneira com que convier. Alguém pelo contraditório? Em votação, pela aprovação da modificação parcial, aprovado. Bom, mais um último destaque, penúltimo destaque. 3 destaques ainda. Ó, não consegui almoçar em casa, hein? Só tem 3. Então, anexo 1º do mapa de macrozoneamento municipal. É uma proposta aditiva ao texto original, ou seja, ao mapa, né, do macrozoneamento municipal. O macrozoneamento está ali afixado na parede, para quem quiser consultar. O destaque é indicar e fazer referência às áreas urbanas que serão constituídas a partir dos eixos das rodovias. A justificativa é, caso não apareçam no macrozoneamento, depois no zoneamento serão áreas urbanas na macrozona rural. O autor do destaque é da Secretaria Municipal de Urbanismo. Se gostaria de fazer a defesa da proposta, alguém do urbanismo? Alguém pelo urbanismo, pela proposta? Alguém no contraditório? Só para esclarecer, eles gostariam de incluir no macrozoneamento os eixos onde seriam áreas urbanas, os eixos rodoviários. Então, eles gostariam de incluir no mapa do macrozoneamento como uma zona urbana. Eu acho que é isso, né? Me parece que já permanece hoje, né? Ok, então, 2 minutos. Mas não levaria em conta a distância? Teria que... Eu entendo que o eixo não vai aparecer enquanto zona no mapa, tá? Mas no mapa do macrozoneamento não tem nenhuma referência de que aqueles eixos em algum momento vão ter uma área urbana em torno deles. Então, quando a gente pegar depois o zoneamento, vai dar a impressão de que naquela macrozona que hoje é rural, porque é aquela verde mais clara lá do mapa, né? Do mapa da esquerda, tem uma faixa ali que vai ser urbana, né? Que é a área do eixo. Teria que fazer alguma referência ou no texto ou na indicação no mapa, né? Para poder a gente saber que ali vai ter também uma ocupação urbana, né? Não só ocupação rural. Mas como é o caso de expansão, já teria que delimitar isso? É da expansão. Nós temos eixo hoje que não é urbano, embora ele possa ser urbano, mas a característica dele ainda é rural. Me parece que o pressuposto para se transformar em urbano era perder as características de área rural, não é isso? Não, mas é que então não está indicado no mapa que lá isso vai acontecer. Não está indicado. Então, numa cor diferente. Alguma indicação. É que, na verdade, eixo não é zona, né? Isso, exato. Então, assim, hoje, dentro do macrozoneamento, os eixos não estão aparecendo, porque, né? Sim. Não estão aparecendo. Só que, excepcionalmente, nesses casos das rodovias, né, que vai ser um eixo e não uma zona, aqui não aparece, porque aqui só define o que é urbano e o que é rural. Então, não está aparecendo. Então, a princípio, vai ficar como rural. Isso, e até exato. pode
atrapalhar na sequência, no zoneamento, estabelecer esses eixos como urbano, porque a gente está colocando como rural dentro daquele mapa ali. De repente, não necessariamente no mapa fazer essa indicação, mas alguma referência no texto da lei de que ali tem aquela área que vai ter um uso urbano. E mesmo dentro lá da macrozona rural, ela vai ter um uso urbano. Mas sem perder o foco de externalizar de que é uma área de expansão, não necessariamente urbana. Ela tem uma expectativa, obviamente. Não, claro, mas que para ela ser ocupada em algum momento, ela precisa ser determinada como rural. É diferente para a rodovia. Só especialmente essas diferentes. A metodologia da conferência ela é bem rígida. Eu sugiro, então, as secretarias se reunirem e fazerem a revisão do texto, ok? Porque aqui a gente tem que votar o destaque que está sendo apresentado. Então, eu sugiro que a Secretaria de Urbanismo encaminhe direto para a Secretaria de Planejamento um texto adicional aí ao... Mas aí, como é que fica a votação agora? Eu acho que tem que pacificar já, Gustavo. Se for o caso de delimitar como expectativa de expansão, eu acho que Agora, se você delimitar como área urbana, quando a área ainda permanece com característica rural, me parece que vamos ter uma expectativa um pouco maior do que realmente exista, do que realmente de fato, né? Não que eu seja contra, eu acho que pode delimitar, sim, e até bom. Agora, eu só quero saber essa questão, a característica, porque a área hoje, me parece que uma característica rural, ela permanece rural, embora ela esteja na área urbana. Isso, mas é que assim, é só as das faixas da rodovia, aquele que depois tem aquela faixa que ainda está sendo discutida. O importante é que apareça essa informação no texto e no mapa hoje, para que depois a gente possa fazer esse link da zona e do senão fica como área rural. Hoje essa faixa está dentro da área rural. E depois, quando a gente colocar no zoneamento ela como urbana, aí vai gerar uma incompatibilidade. Entendi, o que é um processo natural, obviamente. Isso, lá. Ok. Mas eu sugiro indicar no texto, né? É isso. A sugestão é essa, indicar no texto, não alterar o mapa, certo? Ok, então, alguém no contraditório, já foi e voltou várias vezes. Então, pela aprovação, então, de indicar e fazer referência às áreas urbanas que serão constituídas a partir dos eixos da rodovia, não no mapa, no texto da lei. Pela aprovação, aprovado. Os dois últimos destaques. Proposta de modificação total do texto. Voltamos lá no artigo 124. Inciso 1º, a linha E. Redação original do artigo 124. 124, inciso 1º, a linha E. Chegou depois. Eu vou ler o artigo 124. Entende-se como paisagem urbana a interação entre o patrimônio natural e construído, incluindo o ser humano, considerando como 1. Patrimônio natural. Então, a linha E fala dos fragmentos da natureza remanescentes do processo de urbanização. A proposta é de fazer uma nova redação para a linha E, para remanescentes florestais nativos na área urbana. A justificativa é que trata-se de inclusão de nomenclatura técnica que descreve os maciços florestais preservados na área urbana. Proposta da Andressa. Gostaria de fazer complementação, contraditório. Em votação pela mudança. Aprovado. Mais uma proposição do artigo 128, inciso 3º. O artigo 128 tem a seguinte redação: os objetivos da política municipal de arborização do município são, então, do inciso 3º, incentivar
preservação dos bosques nativos relevantes. Então, a proposta é de fazer uma nova redação do inciso 3º, de incentivar a preservação dos remanescentes florestais nativos. A justificativa é que a ampliação do conceito técnico e compatibilização com a linha E do inciso 1º do artigo 124, seção 4. Andressa, gostaria de fazer uso da palavra? Como eu havia dado um destaque para áreas verdes, o nosso intuito futuramente é trazer o conceito de bosques nativos relevantes que existem em Curitiba para a Araucária. Mas da mesma forma que nós tínhamos antes falado sobre deixar essa discussão para o plano de zonamento e ao Código Ambiental, a gente pede que esse seja alterado para englobar toda a área ambiental que depois vai ser discutida. Então, a princípio, esse nomenclatura, bosques nativos relevantes, sairia do plano diretor para ser discutido depois. Alguém no contraditório? Mas e um remanescente de uma área que já teve um projeto aprovado de urbanização, esse automaticamente ficaria preservado, é isso? Na verdade, ali ele só diz que a gente vai buscar o objetivo de preservar os remanescentes naturais. A questão de utilização depois para parcelamento vai ser discutido no zoneamento. Então, seria mais a nomenclatura bosque nativo relevante mesmo. Que de bosque nativo relevante passa a ser um remanescente natural, nativo. É uma área a ser empreendida, e me parece que o remanescente ele estaria automaticamente. Se bem que a palavra é incentivar, né? E o bosque nativo relevante, na verdade, não existe ainda em Araucária. Seria uma coisa a implantar, né? Não existe essa nomenclatura ainda. Ok. Mais alguma dúvida? Então, colocamos em votação a alteração da nomenclatura. Pela aprovação. Aprovado. Último destaque. Agora prometo que é o último. Na mesma questão do mapa da macrozona, do macrozonamento municipal, destaque da coordenadora Natália, ela gostaria de suprimir a área incluída na macrozona de interesse ambiental ao longo do rio Passaúna. A justificativa é que a área não faz parte da APA do Passaúna, instituída pelo Decreto Estadual 458/91. Natália gostaria de fazer a defesa? Não? Alguém no contraditório? Só para me entender, ela é suprimida porque ela já trata na legislação estadual, é isso? Natália? É porque pelo descritivo que está ali da macrozona, essa área aí ela não está inclusa. Ela não faz parte ali da APA do Passaúna pela lei. É a área que margeia ali o rio Passaúna. Entendi. Ok. Então, em votação pela supressão dessa área incluída na macrozona de interesse ambiental ao longo do rio Passaúna, pela aprovação. Aprovado. Em tempo recorde, parabéns a todos. Realmente as sugestões foram muito bem apropriadas, tanto pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, todos os técnicos da Prefeitura. Realmente contribuições relevantes que devem contribuir com o desenvolvimento do município. Então, Samuel, passo a palavra. Agradecer a participação de todos. Acho que foi um processo bem elaborado, Gustavo. Acho que está de parabéns os técnicos da Prefeitura, a comunidade, a participação ao longo desse processo. Afinal de contas, foram 1 ano e 3 meses aí de discussão, de oficinas, de audiências, e tivemos um produto final condizente com a
a necessidade e os anseios de todos aqueles que participaram desse processo. Agradecer a presença de todos, agradecer ao pessoal da Secretaria de Urbanismo, que tem contribuído muito nesse processo, as secretarias de Meio Ambiente, os nossos técnicos da Secretaria de Planejamento, nossa coordenadora Natália, o nosso diretor Lauri, enfim, todos os servidores. O pessoal do Conselho do Plano Diretor tem participado, tem dado sugestões, tem feito proposições importantes. Nossa PGM, que tem nos dado suporte jurídico no decorrer do período. Nossa Secretaria de Governo, com essa característica de capilaridade, de interação com os outros órgãos, tem nos ajudado muito nesse processo. Enfim, é um processo que não é da Secretaria de Planejamento, não é do Urbanismo, não é do Prefeito, é um processo da cidade. E, pela proposição que veio, as emendas que aqui tivemos foram propositivas, foram importantes, e teremos aí a consolidação dessas informações e a disponibilização. E a próxima etapa também agora será um pouco também importante, haja visto que vamos discutir a lei de zoneamento. Era para ter feito um pacote só, mas nós entendemos depois, né, Gustavo, que a lei de zoneamento era tão importante quanto, e merece uma atenção maior, merece uma participação maior, merece mais discussões com a comunidade, com os setores envolvidos, para que realmente praticamos a gestão democrática conforme preconiza o nosso Estatuto das Cidades. Gente, obrigado a todos. Acho que podemos encerrar, Gustavo? Muito obrigado, bom dia, bom domingo a todos, e vamos em frente. Sábado, aliás, bom sábado a todos e um bom final de semana também, né? Obrigado, gente.